Muito bem, no ar mais uma edição do programa Bastidores. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros. Muito bem, tem início mais uma edição do programa Bastidores e o meu entrevistado de hoje é Pedro Augusto Ramos de Freitas. Pedro, de antemão eu queria te perguntar o seguinte: de onde vem a sua habilidade com o inglês? Habilidade essa que, por sinal, eu considero fantástica. Você não só tem um vocabulário muito bom de inglês, como a sua pronúncia é excelente. De onde vem essa habilidade? Primeiro eu agradeço, valeu. Eu estudo de imediato, eu estudo inglês desde da primeira série, eu acho, alguma coisa assim. Que hoje em dia seria segundo ano, se não me engano. Fiz escola particular mesmo, por um bom tempo. Na escola ensino padrão, ensino médio, ensino fundamental, a gente sempre teve a disciplina de inglês também. A que mais me ajudava era o cursinho por fora na época. Mas mais velho, que fez muita diferença, é o fato de eu ter gostado da língua. E ela ficou já natural para mim na época. Então eu realmente me interessei, tanto que quando eu tinha terminado a faculdade, acho que 2011, 2012, eu fiz o exame de proficiência de Cambridge, o FCE. Mas eu acho que vem mais do fato de eu gostar da língua. Aí me interessando, eu sempre quis ver filme em inglês, com ou sem legenda. Música, no estilo musical que eu gosto, rock em geral. Embora sim, eu gosto de rock nacional, a maioria das músicas que eu ouço também são em inglês, então acho que veio daí. Eu sou professor do CENID e eu frequentemente tento passar para os alunos a ideia de que é muito útil saber inglês. Não só o inglês, eu diria uma língua estrangeira, independentemente de qual língua seja, ou até muito útil línguas estrangeiras, pelo menos no nosso caso, pelo menos o inglês e o espanhol. Eu tento frisar, até por ser professor do CENID, a utilidade desse conhecimento. E a partir do conhecimento que você tem de inglês, eu te pergunto, que vantagens você vê nesse seu amplo conhecimento do inglês? Eu digo vantagens na sua vida pessoal, quem sabe profissional, qualquer coisa parecida com isso, ou um certo ganho, ou uma certa curtição que você tem a partir do seu conhecimento de inglês. O que eu vejo como a maior vantagem de qualquer conhecimento de outra língua, no caso o inglês é uma marcante nisso, é a acessibilidade à informação. Muita coisa você não encontra traduzido para o português, por exemplo. Então, conhecer a língua faz com que você possa ter aquele material sem ter que ter todo o trabalho de pedir para alguém específico traduzir alguma coisa assim. Isso eu falando de um ponto de vista profissional. Do ponto de vista de lazer, então, melhor ainda, porque você não vai sair pagando um cara para traduzir um vídeo que você quer ver na internet. Não é viável, não vale a pena. Então, geralmente no lazer fica uma coisa bem marcada. Ou você compreende, ou você vai ter que aprender para você compreender depois. Você não vai pagar alguém para facilitar isso. Então seria isso, seria acessibilidade ao que você gosta. E no meu caso em específico, gosto muito da área de jogos, tem muita coisa de jogo que você nem sempre vai achar uma versão em português, ou pelo menos o comentário de alguém que mexe com aquele jogo tal, que é nativo de um país americano, ou que seja, país que é uma língua nativa inglesa. O comentário do cara é em inglês. Então é mais ou menos isso. Hoje em dia o tal do Google Tradutor e os smartphones estão facilitando a vida, né? Mas ainda assim. Você é de Uberlândia, certo? Sim, Uberlândia. Lá em Uberlândia, você cursou, foi UFO ou fez o seu curso superior numa outra universidade? Foi na UFO, engenharia elétrica lá. Eu até me lembrei de uma história agora, eu posso estar enganado, aí você me corrige, mas no curso que você fez, você foi aluno do seu pai, não é isso? Ele leciona... Agora ele aposentou, mas ele lecionou na UF por muitos anos. Quando eu entrei, ele me deu aula no 6º período. Adorei a matéria, tanto que depois eu dei aula dela por um bom tempo. E outro caso engraçado, eu não só fui aluno do meu pai, eu fui aluno do meu irmão lá também. Que experiência curiosa. E eu acho que eu me lembrei de uma outra coisa, eu achei até um tanto engraçada na época. Foi com o seu pai ou com o seu irmão em que você não foi bem na matéria que um deles selecionava? Foi com o pai ou com o irmão? Foi na do meu irmão. Ela era um pouquinho mais complicada e eu não tinha tanto empenho quanto eu tinha na do meu pai. A do meu pai, na verdade, o que eu passei raiva foi o contrário, foi que eu ia bem, mas ainda assim, na minha opinião, a severidade dele era um pouquinho maior comigo do que o de padrão. Mas não
não me impediu, não. Não ficaram sequelas fortes a partir disso. Recentemente eu entrevistei o Gabriel e também o Sandro, e os dois são muito jovens, o que é também o seu caso. Mas, ainda assim, a despeito da sua juventude, eu te pergunto sobre a sua experiência profissional antes do IFTM, se é que você teve alguma experiência profissional dada a sua juventude. Se teve, qual foi? É até uma história engraçada disso quando eu entrei no IF. Quando eu comecei, o coordenador era o Olivar, e assumindo pelo fato de eu ser novo, quando eu cheguei no meio do semestre, ele falou, não, você acompanha aí algum professor, vai junto na matéria pra ver, eu dá auxílios pro cara, você vem pegando o jeito. Aí eu cometi o, talvez erro, né, equívoco, mas profissionalmente bom, de falar pra ele, não, Olivar, eu já tive uma boa experiência de ensino. Aí ele, tranquilão do jeito que ele é, já foi na hora e falou, não, então já pega essas 3 disciplinas aqui, manda brasa e tal, se arruma, e eu comecei a dar aula direto na hora que eu entrei. Mas de passado, oficialmente, minha única experiência em carteira de trabalho mesmo foi 1 ano lecionando na FPM, aqui em Patos. Eu já tinha vindo para a cidade para dar aula, só que eu dava só um dia da semana e voltava. Foi durante a época que eu fazia o mestrado. Mas extraoficial, eu tive 1 ano de docência quando eu estava no mestrado, que é até obrigatório, e desde quando eu passei da matéria do meu pai, ele já me colocava para dar aulas da matéria dele. Então, no primeiro ano, depois que eu passei, eu dava as aulas de laboratório. E nos seguintes, ele chegou a deixar eu livre para dar várias aulas ao longo do ano. E tipo, muita gente falava, não, mas você faz isso de graça e tal. Eu sempre falo, para mim foi ótimo. Porque embora eu não tenha recebido nada em dinheiro, me deu uma tranquilidade que eu considero muito boa para a minha idade de dar aula. Por falar em idade, a mesma pergunta que eu fiz para os entrevistados anteriores, qual é a sua idade? Tenho 27, esse ano eu completo 28. Muito bem, muito jovem ainda. Você vem, digamos, de uma tradição familiar em que o pai foi professor, o irmão, creio que ainda seja professor, você é professor, mas tanto o seu pai quanto o seu irmão estão em Universidade Federal. É sua intenção no futuro? Você pensa em futuro partir para esse caminho? De certo modo, continuaria no serviço público, né? Porque você já está no serviço público e no serviço público federal. Mas a pergunta basicamente é sua intenção no futuro tentar lecionar em universidade? É uma pergunta interessante. Eu honestamente não tenho certeza do que eu acho ainda dentro desse campo. A verdade da experiência é que eu considero mais fácil, por incrível que pareça, é mais fácil dar aula na universidade. Até por a nossa, como vem de um aluno com maior maturidade, parte mais da iniciativa dele do que da nossa. Mas honestamente, em termos de satisfação, eu vejo muito mais, me vi muito mais interessado em dar aula para alunos, principalmente do ensino médio, do concomitante também. Por um detalhe muito interessante, eu não lembro exatamente quem, mas foi uma coisa que me tocou. Você percebe muito potencial no aluno quando ele ainda está nesse começo. A impressão que eu tenho do aluno de faculdade, do tempo que eu dei aula, é que ele chega já muito viciado ou planejado do jeito que ele estuda, alguma coisa do tipo. Então eu tenho a impressão que a gente tem muito mais papel de ensinar aqui ainda no ensino médio do que quando já está no nível superior. Mas em termos de plano de carreira, o curso superior é uma ideia boa, eu ainda não tenho certeza. Pedro, eu sei que você tem uma ligação muito forte com a música, você, salvo engano, toca violão, também acho que canta, acho que já participou de uma banda. E a pergunta agora tem a ver com isso. Você ainda acha um tempo para exercer esse seu lado musical ou ele anda meio parado? Isso, na verdade, é uma das minhas grandes tristezas para comigo. Eu realmente deixei de lado. O violão eu já não lembro quase nada e só canto de chuveiro. Ou cantarolando, né? No IF de vez em quando vocês me vê cantarolando, mas é só coisa assim. Faz muito tempo que eu não apresento alguma coisa ou mexo com alguma coisa musical mais complicada. Você chegou a fazer parte de uma banda, não foi isso? Ou não? Ela durou um tempo extremamente curto e a gente teve uma apresentação. E ela durou quanto tempo? Acho que a gente ficou 2 meses ensaiando, não durou nem um semestre. E houve um único show e havia mais ou menos quantas pessoas no show? Era uma apresentação pequena de curso na UF, devia ser uns 50, 100 no máximo. Não, é muita gente. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, sempre que a pergunta gira em torno de quantidade de pessoas,
pessoas conferindo um show. Eu me lembro do Biquíni Cavadão, o vocalista, o Bruno, certa vez disse que eles devem tentar entrar para o Guinness por um recorde negativo. Eles contaram que fizeram um show certa vez para 4 pessoas. E ele não tem notícia de músicos profissionais, e o Biquíni Cavadão já era, na época, uma banda bem conhecida. Então, segundo ele, eles não têm notícia de músicos profissionais que fizeram um show para tão poucas pessoas. Segundo ele, para 4 pessoas, e houve o show normalmente, da primeira à última música, com direito a bis. Essas 4 pessoas que estavam na plateia ainda pediram bis. Acaba que por isso eu te perguntei. Então, no caso da sua banda, havia entre 50 e 60 pessoas. Cara, havia uma multidão no show de vocês. Mas, Pedro, aproveitar e te perguntar também, você já comentou agora um pouquinho a questão do seu interesse pelos jogos. E eu sei também que você se liga em RPG, mas, salvo engano, também em jogos de videogame, essa coisa. Eu confesso que eu não entendo muito bem desse universo. Eu queria que você comentasse sobre esse seu interesse pra gente, de onde vem e como é que você lida com isso. Esse é outro que eu acho engraçado do jeito que acontece, principalmente conversando com o aluno. Acho que é uma das coisas que faz os meninos do ensino médio aproximarem de mim, né? Ver eu talvez mais próximo por ser o professor que mexe com coisas de jogo. Mas é engraçado porque a maioria das pessoas que eu vejo mais novas, elas gostam muito da área de jogos de videogame. Na verdade, foi um que eu nunca joguei muito. Eu sei um pouco, por colega que me conta e tal, mas é o tal dos gamers. Geralmente eles estão nesse caminho do videogame e não é tanto a minha praia. Eu gosto muito dos jogos mais classicões. Eu realmente tento insistir e convencer a galera a jogar. Por 2 motivos. Um que eu realmente acho mais divertido, tipo, é uma dinâmica mais livre, né? Eu tenho liberdade do que eu tô lidando. O que eu sempre tive agonia de jogo de computador ou de videogame é que o cara predetermina como as coisas acontecem e eu tenho que estar preso dentro daquele cenário. Claro que hoje em dia tem jogos extremamente elaborados com um monte de opções, mas ainda assim você está atrelado às opções que o cara te dá. E aí, por exemplo, do RPG, você está atrelado aos limites que você se impor, a sua mesa imporem, né? Então é uma liberdade que eu acho muito mais interessante. E ainda tem o princípio que eu considero, pelo menos, tanto que eu tenho um projeto de extensão nessa área, que é a ideia do aprender. Eu acho que você aprende muito mais com jogos de RPG mesmo, de mesa, se bem elaborados para isso, e também em alguns tabuleiros. Tem alguns tabuleiros realmente com uma iniciativa bem didática também, que mesmo os que são só para brincadeira, eles acabam te ajudando com raciocínio lógico, interação social, tem várias características. Eu já li um pouquinho para tentar falar mais sobre, mas aí ia delongar talvez. Ainda assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse seu projeto aqui no IFTM. Eu não sabia desse projeto, que envolve, então, pelo que eu entendi, RPG e ao mesmo tempo envolvido com aprendizado. Enfim, como é que é esse projeto aqui? Como é que você trabalha esse projeto aqui no IF? O nome do projeto é Jogado na Mesa. Eu comecei ele, eu já tive uma experiência antes com ele, que é feito pelo Rafael Rocha, um amigo meu, representante de uma ONG, Narrativa da Imaginação, lá de Uberlândia. Eu acompanhei o projeto, mas eu nunca tinha feito inscrição nele. Na época eu estava corrido com as coisas da faculdade e achei muito legal. Ele fazia com o pessoal do ensino superior. Claro que em termos de qualidade as aulas tinham algumas ferramentas que aqui eu não consigo criar ou trazer com os meninos. Então lá talvez seria a versão plus, a versão melhorada. Mas aí eu trouxe ele para o IF com a intenção de fazer o quê? Eu reúno os alunos, ensino essas ideias de narrativa, inclusive tem muita coisa da interpretação, né, do cara se soltar. Eu acho que alguns alunos ficam mais desinibidos com o processo. E aí a gente usa a ideia da narrativa do RPG, que originalmente era como um jogo, mas para o ensino, ou seja, com a intenção de passar uma informação por meio de um jogo. Então fica uma informação mais suave, né? Ela passa de uma forma mais orgânica, mais tranquila. Cara, muito bacana. Quem é Pedro Augusto Ramos de Freitas? Me definir? Eu nunca fui muito habilidoso nisso. Por sinal, tem um caso engraçado. Quando eu namorava, mas estava num fim ali, a gente tinha um relacionamento mais amigo do que relacionado, estávamos em um sistema de um relacionamento aberto. E aí eu criei um Tinder. Ela que me orientou como eu conseguiria ter uma definição de mim para me ajudar a ter algum relacionamento com alguém.
Porque eu realmente nunca fui muito bom em me definir. Eu me acho, sei lá, uma pessoa engraçada e curiosa. São as duas melhores qualidades para eu falar. Se eu fosse falar o defeito, seria preguiçoso. Mas é o melhor que eu consigo dizer. Eu não sei me definir muito bem. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros.